Hoje eu quero falar com vocês sobre a característica das pessoas que são totalmente arrogantes e qual o tipo de atitude, que deveríamos tomar para que possamos conviver bem, não com eles, porque ninguém consegue conviver bem com um arrogante, mas sim conosco mesmo, para que nós não possamos levar para o lado pessoal, porque tudo que o arrogante diz é da sua natureza, parte dele, e para ele. Então eu peço que vocês fiquem conosco até o final desse vídeo, do qual que eu quero traçar para vocês algumas características das pessoas que são totalmente arrogantes. Primeiramente, os arrogantes são pessoas frágeis, elas têm uma autoestima que é totalmente deficiente. Ou seja, ela precisa rebaixar o outro para que ela possa se sentir bem com ela mesma. Então, nós vemos que é uma espécie de desvelamento ou um nivelamento por baixo. Ele grita para poder se firmar. Ao contrário do confiante, o arrogante precisa mostrar que é bom. O confiante sabe que é bom. O arrogante grita. O confiante, ele conquista. Então, todo arrogante tem uma espécie de autoestima baixa, do qual que ele tem que clamar para si mesmo o quanto que ele é bom, e o que acontece com ele é que ele não está sendo reconhecido pelo esforço que ele faz, tá? Então, por exemplo, o arrogante, ele sempre tenta, na verdade, desmerecer o outro em relação a ele, porque ele é o mais capaz, ele é o mais inteligente, ele é a pessoa que tem mais, na verdade, desenvoltura. É isso o que ele acredita. Então, por isso, ele entra numa falácia, na verdade, que sai do universo da lógica. Por quê? Porque ele é um ser totalmente passional, ele é um ser totalmente emocional. Então, ele vai nivelar tudo pelas emoções. Você já ouviu aquele tipo de pessoa que fala constantemente? Com quem você acha que você está falando? Quem você pensa que é? Então você vê, ele já alerta ao outro, mostra ao outro que ele é uma ameaça. Então o arrogante sempre tenta mostrar que ele é uma ameaça, mas ele sempre faz isso não de uma maneira convincente, tá? Ele sempre tenta impor. O arrogante sempre tenta impor, ele não convence mediante argumentos. E eu não digo nem convencer, e sim mostrar estritamente os fatos, porque tal evento está acontecendo, mediante o seu argumento, quando tende a ser questionado. Por quê? Porque o arrogante, na maioria das vezes, ele fala aquilo que sente como se fosse algo estritamente lógico, tá? Então, por isso que ele sempre tenta transformar qualquer tipo de conversa em uma espécie de monólogo, Então ele sempre vai criar uma espécie fantástica. Então a história dele sempre é a mais bonita, sempre é a mais maravilhosa, tá? Então, por exemplo, não tem ninguém que tenha uma história semelhante à dele. Mas ele faz isso, na verdade, falando dele para ele, como se você fosse uma espécie de espelho. Porque o arrogante, ele tem um exercício automasturbatório com ele mesmo. Ele acha que você, na verdade, é um espelho, na verdade, dele, do qual que ele tenta se convencer. E ele quer apenas lhe impressionar. Ele não quer falar de fatos. Ele apenas quer mostrar o quão bom ele é. Mas ele tenta mostrar não pelo convencimento, mas sim pelo autoritarismo e pela imposição. Então é por isso que ele esnoba, ele não consegue conversar com as pessoas. Então o seu discurso, na verdade, é uma espécie de monólogo, tá? Dentro desse aspecto, ele não aceita que as pessoas, na verdade, o transverse, o corte, sabe, o interrompa, porque você está perdendo algo que é estritamente maravilhoso. Então ele tem essa tendência, tá, de mostrar o quão bom, o quão maravilhoso que ele é. Então, quando você conversa com um arrogante, quando você o questiona, você está rompendo a bolha dele. Ele não aceita que a bolha dele, na verdade, seja interrompida. O porquê isso? Porque ele tem um ideal de vida e ele acredita que as pessoas têm que agir mediante a sua concepção de mundo e a sua
visão da realidade. Ele não aceita que o outro entre na sua bolha. Ele não aceita que o outro, na verdade, tenta mostrar fatos, porque para ele não importa fatos. O que importa para ele é o seu discurso, é a sua narrativa, tá? Não é o que acontece no momento. E quando acontece algo, ele sempre tenta terceirizar. Você não entendeu muito bem, você é ignorante, na verdade, você é você é burro, vamos dizer assim, na maioria das vezes, né? Ele sempre tenta, na verdade, convencer os outros que ele sempre é melhor do que o outro. E ninguém é melhor do que o outro, tá? Por exemplo, né, se verificarmos em certas situações, alguém é bom em uma matéria e o outro não. Uma pessoa pode ser bom em química, mas ser péssimo, por exemplo, em humanas. O outro é bom em humanas, mas também pode ser péssimo em exatas. Então, o arrogante, né, na verdade, ele sempre interrompe as pessoas frequentemente, porque ele sempre tem a necessidade de dar respostas para tudo o que acontece na vida. Ele tem uma resposta pronta, tá? O arrogante tem uma resposta pronta para tudo. Ele não pensa nas probabilidades, ele não pensa, na verdade, das percepções das quais a experiência possa nos mostrar e outras visões de mundo. Ele é totalmente formatado, tá? Então, por exemplo, quando você conversa com ele, ele se fecha, ele finge, na verdade, que te escuta, mas na verdade ele apenas se escuta quando fala para você. Então, ele, na verdade, não se preocupa, né, com as suas opiniões, na verdade, né? Por quê? Porque para ele, você é apenas uma pessoa que tem que escutar as suas histórias, que são lindas e maravilhosas. E quais são as atitudes que deveríamos tomar a uma pessoa que é totalmente arrogante? Por exemplo, se faça totalmente de ignorante, né? Ou seja, tente mostrar para ele que você não sabe nada, que você está aprendendo. Na verdade, isso vai estar apenas reforçando a sua atitude, que é totalmente ignóbil. Estará mesmo, tá? Mas por que eu falo isso? Porque o narcisista, ele não muda. Você tem que entender que o narcisista e o arrogante nunca mudará. Ele nunca vai estar de acordo com o fato e com a lógica. Ele sempre vai agir de acordo com as próprias crenças, tá? Então você, por exemplo, se faça de ignorante, na verdade, tenta evitar o confronto direto. Se você puder, dependendo do contexto, seja irônico, né? Ou seja sarcástico de uma maneira totalmente sutil. Muitas vezes ele não pode perceber, porque ele está embriagado no seu próprio discurso. Ele não vê nada daquilo que está fora do seu mundo. Então é por isso que o arrogante, ele é totalmente hermético, né? Há um versículo na Bíblia que antes da soberba, né, depois da soberba vem a queda, né? Ou seja, é um carro, na verdade, que puxa a pessoa sempre para o fracasso. Então, a tendência do arrogante, na verdade, é sempre se sobrepor mediante as suas histórias, que são totalmente fabulosas e que nada tem de real. Muitas vezes pode ser tenha algo de real, mas ele sempre vai dramatizar a história dele como se fosse a história mais linda e mais bela de todas. Então, na verdade, o arrogante somente fala dele, para ele e nada mais além dele. Se vocês estão acompanhando os nossos vídeos aqui até agora, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e também comentem aqui, tá bom, no nosso canal. Dê a sua opinião sobre os vídeos que estamos postando, né? Pode criticar também, você pode dar a sua opinião, que tudo é sempre bem-vindo, de bom grado, né? Porque a nossa intenção aqui é sempre dar o melhor para vocês, tá bom? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho de todos que nos têm acompanhado até nesse momento, tá? E um excelente final de noite e até o próximo vídeo.